Olá, pessoal que já está entrando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A Ana, a Ângela, a Leni, tudo bem com vocês? Tudo certo? Que bom que vocês estão por aqui hoje. Hoje não é o despertar da consciência, é um dia um pouquinho diferente, que hoje é um sábado, né? Nós vamos falar de um assunto muito legal, muito bom. Um assunto que a gente precisa. A nossa convidada já entrou ali também. Oi, Gisele, tudo bem? Sejam bem-vindas todas e todos. Vamos ter uma live muito legal hoje, muito boa. Vamos conversar sobre um tema muito importante. E a motivação que me fez falar desse tema foi várias perguntas que eu recebi das minhas pacientes sempre, né? Nossa, eu podia fazer uma live sobre o feminino, sobre a aceitação do feminino, como que a gente pode trabalhar com os florais do feminino. E eu disse, sim, vamos fazer. É importantíssimo a gente falar sobre isso, acho que é um tema que a gente precisa conversar. E nada melhor do que falar com uma especialista nisso, que é a Janaíne. E eu vou chamar ela aqui para entrar na nossa conversa, tá? Deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá, conectando. Oi, Jana, tudo bom? tudo bom? Cara, Eu que tenho batom prazer. vermelho para Nossa, falar do feminino. que legal. Nossa, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito esse convite. Ninguém melhor do que tu para falar sobre esse assunto, porque tu é especialista, tu é a minha mestra, então eu tenho que conversar contigo e Meu Deus, imagina, que responsabilidade. nada, com certeza. Muito, muito legal, muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu sei que tu é uma pessoa Eu adorei super, o convite. super ocupada e tem muita coisa. Eu tô dando muita palestra, tô saindo muito, viajando. Não, tá Tô bem ocupada todos mesmo. os teus fãs, eles estão sempre muito em busca de ti, então a gente fica, né? Que bom que a gente conseguiu um espacinho na tua agenda. No sábado à noite, depois eu vou sair, né, pra Ah, balada. então, com certeza. Falando nisso, em sábado à noite, eu queria agradecer a todos que estão aqui hoje, porque tem muitas lives rolando por aí, né? Tem lives de bastante Não, pessoas, muitas festas, muitos compromissos, muitas boates, muitas saídas. Então, o restaurantes, pessoal bares, não... né? Exatamente. Eu vou sair direto, já estou até pronta. É muito bom. E também tem outra coisa que eu queria comemorar aqui, dar para vocês essa notícia, que eu cheguei nos meus 300 seguidores no Instagram. Isso é uma marca para Olha, ser comemorada e eu agradeço a todos que estão aí. com E certeza. obrigado, né? A gente tem que comemorar esses pequenos passos, essas pequenas conquistas que são muito legais, né? Nos fazem a gente continuar motivado para continuar trabalhando, né, Jana? Com certeza. Então tá, vocês que estão chegando aí, vamos fazer o seguinte agora. Tem um aviãozinho ali embaixo na tela de vocês. Cliquem no aviãozinho que a gente já vai começar a conversar com a terapeuta floral online, Janaíne, e mandem para o pessoal para a gente poder conversar sobre isso, conversar sobre esse assunto que é tão importante e como a terapia floral ela tem um grande arsenal que a gente pode utilizar para questões para a aceitação do feminino. Então tá, Com Jana, certeza. eu estava conversando antes com o pessoal, eu estava dizendo que a minha motivação foi a grande procura das minhas pacientes querendo saber mais sobre o feminino e querendo saber mais sobre a aceitação do feminino. E isso eu acho que é um movimento que está acontecendo, muito importante. Eu não sei se isso é só comigo ou se tu também vê isso nas tuas pacientes, nas pessoas que tu atende. Tá? É geral. Eu acho que tanto os homens quanto as mulheres estão fazendo as pazes com o feminino, Uhum. né? Eu acho que hoje em dia, levantou essa poeira toda do machismo, que a gente talvez, eu pelo menos, achava que era uma coisa ultrapassada, sabe? Na minha vida, na minha bolha, era Uhum. algo da minha família que não existia na minha cabeça, né? Mas aí tu começa a ver como tem coisa que está incrustada que a gente nem vê mais os comportamentos e que se traduz como machismo. Então, isso faz com que a mulher comece a se impor e entender, não, para aí. Estão fazendo isso daí, eu não estou nem percebendo. E outra se percebendo como machista também, a mulher. Ah, com certeza. Uhum. Vendo Com que ela certeza. falava da outra, que ela era preconceituosa.
que ela tinha certos comportamentos que não, que hoje está tudo jogando na cara, né, das pessoas, dos homens e das mulheres. Então Sim. eu acho que isso levou a uma valorização do feminino, sabe? Uhum. Assim, a gente está resgatando isso. Inclusive, eu falei na minha live que eu falei sobre terapia floral aplicada ao feminino, que eu acho que essa pandemia, essa fase que a gente está passando, esse portal aí, o antes e o depois, a virada de chave, tem Uhum. tudo a ver com o feminino. Com certeza. Porque olha a pegadinha, eu tenho que ficar em casa sozinha comigo mesma, isso é feminino, é interno, né? É É, se voltar para si, é energia yin, é o olhar para dentro, é o se é uma recolher, né? introspecção, né? E é isso que as Exatamente. pessoas têm, gente. Quanto mais sofrendo a pessoa tá com essa situação, é porque menos ela tá em paz com o seu feminino. Homens e Uhum. mulheres têm o seu feminino, né? Não sei se tu já explicou isso Não, que não, tu ainda não. trabalha com Agora acupuntura, vamos começar que com tu isso tá também. estudando. Isso, É, isso. a gente assim, né? A gente, quando a gente vem mulher, a gente se reconhece como mulher, a gente está com o yin no consciente e o yang está no inconsciente. Então, eu tenho um lado masculino dentro do meu feminino. E os homens é a mesma coisa. Eles Uhum. estão com o yang no consciente e o yin no inconsciente. Então, os homens têm o lado feminino também. Todo mundo precisa, igual o masculino. Todo mundo precisa do equilíbrio. Quando Com, tá desequilibrada é o problema, com né? certeza. E o yang é a ação, né? Então, ainda mais que eu tinha falado na quarentena, né? O yang é o movimento e o yin é recolhimento. Então, imagina, o pessoal na quarentena não está conseguindo fazer aquele movimento yang, é aquele movimento de sair, é aquele movimento de fazer as coisas. E o que que É, acontece do pessoal, que as pessoas, a maioria das pessoas, que as pessoas elas estão sofrendo com isso? Porque é um modo que elas estão vendo que elas não têm outra coisa a não ser olhar para elas mesmas. Então, antes elas é, saíam e, eu vou me distrair porque eu não quero olhar para esse problema, eu não quero olhar para dentro de mim, sabe? Por isso que muitas coisas estão acontecendo agora, porque eu não consigo, eu sou obrigado a olhar para o meu lado yin, sabe? Então é uma coisa bem interessante que está acontecendo. é muito interessante. E tem toda uma pegadinha do eu quero fazer algo pelo todo, mas para fazer o pelo todo eu tenho que fazer por mim, eu tenho que me retrair, eu tenho que ficar sozinho. E a gente sabe, né? Tem uns florais meio característicos disso, Uhum. tipo a Grimone, que eu acho assim que tinha que borrifar agora aqueles aviões que largam os agrotóxicos. Tinha que largar a Grimone para todo mundo ter uma choradeira geral e botar tudo Bah, para fora e recomeçar, é né? verdade. Uhum. E essa coisa de ficar arranjando estímulos externos e enche de trabalho e compromisso, e sai daqui, vai para lá, e aí quando tem uma folga vai para academia, e aí chega em casa e pá, cai duro e dorme. Uhum. Porque para a pessoa que não tá legal com ela mesma, pior coisa é a hora de dormir, porque você tem que ficar sozinho contigo mesmo. Só que é pouquinho, e quanto mais cansado tu tá, é mais rápido que tu dorme, menos tempo que tu fica ali deitado tentando dormir. Uhum. Então eu tô vendo isso, tô vendo assim muitas mulheres se reconhecendo no seu papel de mulheres, um movimento muito grande das mulheres assumirem, por exemplo, o seu ciclo menstrual, querer parar de tomar anticoncepcional, deixar as coisas acontecerem. Então muitas procurando, porque claro, tu passou um tempão dosando hormônio artificial no teu organismo, quando tu para, desregula tudo. Então tem muitas com espinha, né, com acne, pele oleosa, com cheiros que não tinham, estão Uhum. suando mais, Uhum. né? O cabelo tá diferente. Então, muitas procuram por causa disso. E eu tô vendo, assim, muitas fazendo as pazes com o seu feminino. Mas isso eu já venho vendo nos cursos de florais, porque a gente sempre tem mais mulheres. Uhum. E quando eu dou as aulas, assim, sobre feminino, masculino, eu vejo que aflora numas, assim, delas se verem naquilo ali que eu tô falando, nos exemplos que eu tô dando, muitas se emocionam na aula, né? E se Então, transformam, né? Eu me lembro que nas aulas eu acho que tinha eu no curso e mais um, né? Mais um colega é, homem. E nessa aula do feminino eu me lembro que foi bem impactante, assim, porque elas se reconheceram bastante e todo durante o curso mesmo, né? Toda a transformação que foram fazendo. Mas quando chegou na aula do feminino, que daí deu aquele é aperto que impressionante. disse, sabe, E não agora é vai só fazer nessa diferença. turma. Não é só nessa turma que aconteceu. Já teve de gente ter ataque de choro, já teve uma turma que deu briga, que começaram a discutir, umas meninas, porque duas falaram negativo sobre o feminino, né?
Ah, sim. Evidentemente não estavam em paz com elas mesmas. E Uhum. outra já se meteu e botou o dedo na cara e disse: Tu tá sendo machista, isso eu não concordo. E aí deu um tumulto, sabe? Então mexe com todo mundo. E Uhum. eu gosto que seja no final, é praticamente, normalmente é a última Uma aula, das últimas aulas, né? Uhum. para fechar tudo, assim, sabe? Até para chamar a pessoa para si, assim, ó. Como é que tu tá agindo, né? As mulheres às Sim. vezes não se dão conta de que estão indo contra a natureza feminina delas, como se fosse algo negativo. Isso é uma coisa que até ia ser um tópico do próximo assunto. Antes disso, bem-vindos, pessoal, o pessoal que está chegando. Se quiserem passar para mais pessoas, cliquem no aviãozinho ali, mandem para mais pessoas, que agora a gente está começando a destrinchar esse assunto do feminino. Tem até uma pergunta aqui que eu estava pensando. Quais são as dificuldades assim que as mulheres? Porque assim, eu não consigo falar com muita propriedade sobre isso, né? Quais são as dificuldades como mulher Apesar de que tu é um homem feminino, né? Porque tu foi criado no meio de um monte de mulher, Sim, sim, sim. Eu né? perdi meu pai relativamente cedo, com 17, 18 anos, e depois vivi com a minha mãe e com a minha irmã, então a figura masculina ela ficou um pouquinho, né, de lado. Mas, apesar disso, Tu consegue permear nesse mundo feminino sem problemas, né? sim, com certeza, tranquilo. Conversar, conseguiu viajar com a gente, um monte de mulher lá para Lá para explorar esses Minas. mundos. É verdade, é verdade. Então, assim, quais são as dificuldades que as mulheres enfrentam quando elas tentam assumir esse feminino? Porque assumir isso perante a si mesmo é uma coisa e também tem perante as pessoas, né? Eu acho que são dois aspectos que tem que a gente enfrentar, né? Tem, porque tem muito preconceito, porque por que as pessoas se retraíram no seu feminino? Porque foi considerado pela sociedade como frágil, negativo, histérico, louca. Uhum, Então, eu ter aquelas coisas de oscilação de hormônios, eu me emocionar, eu ter compaixão, sabe? Era fraqueza. Foi a sociedade patriarcal que resolveu isso, porque muitos anos atrás a gente era uma sociedade matriarcal. Eram as uhum, mulheres que mandavam, né? E aí foi depois, tipo assim, um complô, como se a mídia, tá? Mas não existe a mídia, né? A mídia botou na cabeça das pessoas de que ser daquele jeito era negativo, o que valia era ser forte de corpo. Então uhum, começou a se valorizar quem é que brigava, guerreava, conquistava, quem é que tinha mais. Então, porque se a gente for ver, as mulheres estão sempre por trás das conquistas sociais, principalmente, é uhum, sempre um movimento meio feminino. uhum, Os movimentos masculinos são mais de conquista de petróleo, vou conquistar a terra, vou ganhar a guerra, o poder, né? E as mulheres fizeram as guerras pelos direitos trabalhistas, pelos direitos das crianças, pelos direitos delas pelo mesmas, coletivo, né? pelo coletivo, né? Uhum, Então, essas questões, quando começaram a valorizar a força física em detrimento do resto, foi considerado de que ter sentimento, se importar com o outro, ter, sei lá, empatia pelo outro, ter pena do outro, misericórdia, era negativo. Então, as mulheres, como elas, no movimento industrial, no movimento feminista, elas quiseram conquistar espaços que antes eram só dos homens, erroneamente se foi lá pegar o lado negativo do masculino, que é a uhum. agressividade, que é passar por cima do outro, não o lado positivo do masculino, que é protetor, que é firme, assim, que se coloca na frente, Que vai né? para a Que ação, que a ação que coloca. realiza, que a Exatamente, mulher é o exatamente. criativo, a mulher tem a ideia. O lado masculino, o lado feminino do homem é a criatividade dele. Uhum, Ele cria na cabeça isso. Criar é uma coisa feminina, mas botar em prática é masculino. Então, se o homem não tem bem realizado na cabeça dele o feminino, ele também vai ser tipo um robozinho, sabe? Sabe, não um robô, um soldado. Vai lá e soldadinho. faz. Vou lá e faço e deu e não penso o que eu estou fazendo. Não, não Exatamente. crio, eu só executo. Uhum. Então, então E aí foi piorando porque daí teve que a conquista do espaço de trabalho, tem que continuar ainda com as coisas, por exemplo, da família, todos aqueles cuidados que a mulher tem que fazer, continuou com esses conceitos ainda. Então já fazia duplamente a mulher todas as tomou coisas, tudo. sabe? É, A exatamente. mulher, ela é multifacetada. Na verdade, a mulher é um ser que tem mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Consegue?
E aí, o que ela fez? No trabalho, ela fez a mesma coisa. Ela juntou tudo, agregou, só vai somando. Até eu sempre falo isso. A mulher, quando tem problema, o homem, quando tem problema, ele foca só no problema, ele fica cego, assim, ele não escuta mais nada, não vê mais nada. A mulher, quando ela tem um problema, ela pega um monte de coisa para fazer. Não entendo isso. Ela se soca de coisa, sabe? Vou pegar. Eu acho que eu tenho 5 minutos na minha agenda. Vou, sei lá, vou arrumar um armário, sabe? Gente, pega mais coisa, né? E Sim. aí, o que que a mulher fez? Para ela querer. Porque tinha a sociedade que a maioria dos negócios de trabalho eram masculinas, os chefes eram masculinos, eram homens, né? Uhum. As mulheres quiseram se fazer, ser forte é ser durona, é não ter sentimentos, é engolir o choro, é não se importar, é fazer de conta que eu não tenho TPM, é não poder Uhum. dizer que eu tô com uma cólica, porque senão você é uma incapacitada, senão eles vão dar vantagem pro meu colega que é homem, que não tem essas coisas. Aí a mulher começou a abafar isso nela, e isso começou a gerar doenças, porque Aí aí ela começou o foi lado se yang a afastando. subir, ao lado masculino subir, e aí começou a querer Negativa, uma né? igualdade, né? Exatamente. É, o negativo. Então não foi uma. Ela faz assim, ó, Aham, exatamente. sabe? E aí ela foi pro outro. Então, em vez de ser 8 ou 800. Não teve um meio termo, né? Exatamente. E Exatamente. aí ela se desvirtuou tanto da sua natureza que hoje tem mulheres que. Uma vez uma mulher me perguntou, uma amiga minha, enfermeira, tu menstrua? Sim. Por quê? Como Vai. assim por quê? Sabe? Eu fiquei chocada com a pergunta. Isso é Uhum. por quê? Ué, porque é fisiológico. Mas se tu não quisesse, tu não precisava menstruar, é só tu tomar. Essa mais meio revoltada, assim. É só tu tomar medicação sempre, tu não precisa. Pra que menstruar? Não tem necessidade. Ah, eu Sim. tenho necessidade, e há uma necessidade de eu abafar a minha natureza? Uhum. É isso que eu queria entender. Eu devolvo a pergunta. E eu tenho necessidade de abafar algo que é fisiológico em mim. Por que essa necessidade? Tem alguma coisa errada aí. Sim, é uma coisa bem que precisa ser trabalhada ali, porque como é que não vai conhecer o teu ciclo, né? Toda essa é como dizem as fases da Lua, né? Tem muita relação também a questão da menstruação com as fases da Lua. Pelo menos eu me lembro de ter visto um vídeo, alguma coisa assim, Ah, sim, sim. né? Todo ciclo menstrual, a parte ovulação. Eu tenho até. Ah, não peguei, né? Agora não sei onde é que tá. Eu tenho Ah, não tá aqui. Tá lá no outro. Eu tenho uma agenda que chama Mandala Lunar, Uhum, que é tipo um livro, mas é uma agenda. Eu tenho a de 2019, mas tem ali os textos todos. Ali explica tudo, comparando cada fase do ciclo da ovulação com a fase da lua. Então, pode uhum. ser. Tem gente que está mais assim adiantado nessa questão de sagrado feminino, pergunta qual é a tua lua? Aí Olha tu tá só. perguntando quando é que tu menstrua. E a pessoa responde, a minguante, porque ela sempre menstrua na lua minguante. Uhum, Os entendi. animais a gente vê muito isso, né? Dos ciclos, assim, por exemplo, os animais, quando vira a lua, quando troca a lua, nascem mais. Os bichos dão mais cria. E nos hospitais, as enfermeiras neonatais já sabem. Se eu tô de Ah, plantão é na mesmo. mudança da lua, vai ser muito maior a correria, porque muda a lua, nasce mais criança. Ah, então nesse dia da Lua deve ser uma briga pelo plantão, que ninguém quer ficar de plantão Ninguém porque quer ficar de aumenta o plantão. serviço. Não, eu tenho quase certeza que elas já olham na escala do mês e já fazem a conta. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu peguei a mudança da lua no meu Aham. plantão. Falando em perguntas, o pessoal que está aí nos assistindo, se quiserem deixar as perguntas, vão escrevendo ali e eu vou anotar aqui para depois, mais para frente, a gente conversar, tá? Podem colocar ali as suas perguntas. Outra coisa que eu lembrei de lua e de ciclo e de animais, para a gente ver como a gente como esse feminino está dentro da gente, né? Uhum. A gente tem um reloginho dentro da gente. Se a gente estivesse preso no lugar sem saber se é dia ou noite, a gente ia saber os dias pela menstruação. Podia marcar na parede e ia saber quantos dias tu já estava preso ali, Uhum. né? Uhum. Que eu me lembrei que as mulheres também têm algo que é fantástico, que tem essa coisa do patriarcado também, do prejuízo do feminino, que os homens, o masculino, foi dizer que mulher não é amiga de mulher, que é Ah, uma coisa de sim, tem aquela feminino. coisa, ah, mulher nunca vai dominar o mundo porque estão sempre se brigando, uma coisa assim, Ai, né? mas pensa bem se isso faz sentido para mim, que eu vejo é homem brigar, lutar por poder. Sim, Eu vejo exato.
Não Uhum. sei, olha, às vezes eu penso, eu vivo num mundo paralelo, numa bolha fora da realidade, porque eu não vejo isso. Não sei se Uhum. eu crio a minha realidade ou se eu Também, sou, também. sou um ET. Mas eu não vejo isso, porque as minhas amigas, se eu ligar para uma e dizer assim, ó, preciso que enterre um corpo, ela vai perguntar, onde é que tu tá achando, onde é que tu pensa em botar? Ela vai comigo, Uhum. entendeu? Porque, mulher, meu Deus, a minha terapeuta dizia, Janaína, tu faz chover, eu faço chover. Se eu quiser, quando uma mulher bota uma coisa na cabeça, ela vai ao inferno e ela faz, tá? Uhum. Mas aí o que eu ia falar, mulheres quando convivem, elas menstruam juntas. Independente se tomam anticoncepcional ou não, o ciclo muda, porque elas estão juntas. Ah, o Não sei se ciclo, você sabe o ciclo, tipo, o disso. ciclo de energia, assim, ciclo energético, eles acabam se conectando também e acaba o ciclo menstrual Isso. também se Que as conectando. vacas, quando tu bota as vacas juntas, tu comprou uma vaca nova e botou junto com as tuas, ela muda o ciclo dela para acompanhar as outras, ela começa a entrar no cio na mesma época das outras. Os Uhum. animais são assim. As mulheres também. Eu trabalhei num laboratório e na minha sala tinha, acho que eram 5 mulheres. E meu chefe era homem, tá? Ele mudou muito, ele aprendeu tanta coisa assim sobre o feminino que ele até noivou, casou, teve filho. Sabe, eu acho que a mulher dele deve ter dito: Meu Deus, tu tá no intensivo terapêutico lá dentro desse laboratório. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada que eu sempre conto na aula, não me lembro se na tua turma eu contei. Mas a gente começou, as meninas tomavam anticoncepcional, eu não tomava. Então, normalmente, o meu ciclo se molda mais rápido, né? Ao delas, porque o delas é um ciclo artificial, porque elas estão tomando Uhum. anticoncepcional, ele é mais químico. Mesmo assim, ele se alinhou e a gente ficava junto. Eu nunca me esqueço que uma vez eu liguei para minha amiga e disse assim, no domingo, mandei uma mensagem e disse assim, Ju, tu já ficou? Parece que faz tanto tempo que eu não fico. Ela respondeu, não, amiga, é amanhã. Disse, ah, tá, desculpa, eu tô achando que parece tanto tempo que eu nem me lembro. Aí o namorado dela disse, eu não acredito que até isso vocês combinam. Ele falou assim, tá. Aí teve outra vez que a gente estava no laboratório e uma menina disse assim, ai, alguém tem um absorvente para me emprestar? Porque eu fiquei menstruada e não trouxe. Todas viraram assim para ela. Não, como assim não? Não é hoje. Ai, como que não é hoje? Se eu tô vendo que é hoje, é hoje. Não, tá errado. É semana que vem. Ela fez assim, ó. Ai, tirei o anel antes. Pra que um anel que bota e deixa 3 semanas e tira uma. E ela Uhum. tirou uma semana antes. Então ela soube que ela se desregulou lá errada, porque ela se perdeu nas datas, porque Sim. nós tínhamos certeza que não era o dia de ficar, porque todo mundo ficava no mesmo dia. Uhum. Eu estava vendo o pessoal comentando aqui sobre a história dos bebês, também a Ana estava confirmando, Do a quê? Dai, dos bebês que nos hospitais o pessoal já sabe quando vai ter mais Ah, que bebês, mais. né, da Lua, tudo Elas falaram também. que sim? Aham, a Dai também comentou que sim, e até a Leni falou que os bichinhos de estimação menstruam junto com as donas. É? Ah, porque as É, minhas são castradas. a Leni disse também que ela acabou de comentar que os bichinhos de estimação também acompanham as donas. Isso aí é muito, muito legal É muito também. legal. Aí vão Uhum, dizer que mulher não é amiga de mulher se a gente alinha o nosso ciclo quando a gente tá uhum. convivendo? Como assim? Jana, eu queria te perguntar um negócio assim. Tá, tem toda essa que a gente estava conversando sobre o negar o feminino, né? Que tipo de sintoma a gente pode considerar a negação do feminino na mulher, sabe? O que que ela sente, mas como é que tem alguma explicação, assim, quais são os sintomas? Assim, tu diz físico? Físico, o que que ela tá, eu tenho TPM. alguma coisa de assumir o feminino mesmo, né? Eu não, eu vou contra essa natureza. Existe, acontece Às alguma vezes a coisa? mulher não gosta de. Ela briga muito com o companheiro, como se ela achasse que qualquer coisa que ele faz, ele tá tentando mandar nela, ele tá tentando dominar ela. Então, eu fico agressiva, reativa, no sentido de dizer, para eu não sou mulherzinha, não. Uhum. Que esse termo mulherzinha é pejorativo, né? Sim, Para sim. dizer assim que é uma coisa menor do que Uhum. o masculino, né? Uhum. E eu noto assim, ó, as mulheres que negam, por exemplo, numa família onde é ruim ser mulher, é muito comum as mulheres da família terem TPMs bem fortes, ficarem Uhum. mal, sabe? Ficarem com dor de cabeça, agressivas, choronas, com cólica, detestarem menstruar.
Acho que daí tem Porque uma aversão, né? Não querer, evitar a todo custo, emendar cartelas, né? Isso acho que é uma isso também tem a característica, né? ver, tu emendar cartelas com o fato de não gostar de ser cíclica, porque nós somos cíclicas, nós passamos pelas 4 estações do ano num mês, de 7 em Uhum. 7 dias, né? Então, tem mulheres que não gostam de oscilar, tipo, sabe a mania de controle? Olha como isso se manifesta muito claramente para quem estuda a simbologia, né, a metafísica da saúde. Normalmente, as mulheres não gostam de ser cíclicas e o principal sintoma que elas dizem que tem na TPM é dor de cabeça, que é sintoma de pessoa controladora. Então, eu não gosto de ser cíclica, eu não quero ser controlada pelos meus hormônios, então vou tentar controlá-los artificialmente, Uhum. né? É um modo de tu não ficar... porque a mulher, ela tem fases, e cada fase essa que tem a ver com alguma estação do ano, ou ela tá mais concentrada, ou ela tá mais produtiva, ou ela tá mais introspectiva, mais tendo ideias e não realizando. Então, tem as fases do ciclo menstrual, né, mensal, 28 dias normalmente, 28 a 30, que tem a ver com a produtividade dela, mas aí ela quer ser estável, sempre na mesma produtividade. Então ela pega e instintivamente o corpo demonstra isso através de uma coisa que ela se sente mal e ela quer eliminar essa coisa. Uhum. Entendi. Hoje eu Até, vejo, hoje até eu vejo ela apareceu sendo uma. montada. Ah, entendi. Até tem uma pergunta ali que apareceu. Essa questão da menstruação, a questão do feminino, tem relação em como a mãe direcionou a primeira menstruação da filha? Tem muitas que decretam assim, agora tu vai ver o que é bom. Agora nunca mais tu vai poder fazer isso, isso, isso e aquilo. Tu não vai poder ir na piscina, tu não vai poder lavar o cabelo, que no meu tempo tinha isso. Eu não sei se alguém tá aí, que seja do meu tempo, mas a primeira pergunta. Não, eu tava na fase de transição, tá, gente? Então, assim, ó, a primeira pergunta que a minha prima fez quando ficou sabendo que eu fiquei menstruada era: tu lavou o cabelo? Mas apavorada. Eu disse: lavei. E ela disse: ainda bem, porque senão depois não pode lavar mais. Se tu não Nossa lavar na Senhora, primeira vez, não podia lavar o cabelo. Ficava 7 dias sem lavar o cabelo. que Ficava assim, coisa! ficava toda a menstruação, porque senão tu ficava louca. Senão a menstruação subia pra cabeça. Era isso que diziam. Mas de onde é que saiu isso? Será? Tem Porque mulher um. é louca, né? Eles adoram dizer que a gente é louca. Qualquer coisa que a gente faz, que eles não compreendem, é porque a pessoa é louca, é histérica. Uhum. Entende? Então inventavam isso. Eu não sei por quê. Não sei assim da onde que começou. Ó, até a Eu sei que Angela falou ali agora, não podia lavar o cabelo, nem fazer bolo e nem maionese. não, Ângela, não podia. Eu era técnica em química, tá? No dia eu não pude ir na visita, mas foram visitar a Corlac, na época, fábrica de leite, De laticínios. laticínios, aham. Na entrada, barraram as meninas que estivessem menstruadas, não podiam entrar na fábrica, porque senão talhava todo o leite da fábrica. Olha isso. É bruxa, entendeu? Entendeu como o negócio é tão tabu, que é tipo uma bruxaria. Parece que tu vai chegar lá e a tua energia vai talhar todo o leite. Então, imagina o constrangimento de ser adolescente, tu tá com teus colegas, e aí tu ter que admitir que tu tá menstruado, porque Deus o livre tu mentir, chegar lá e um negócio de 1.000 litros de leite talhar, e eles irem te investigar se é tu que tava menstruado e não disse. Não, e Então agora, ninguém arriscava mentir. cadê os estudos científicos que embasaram isso? Existe alguma coisa escrita, no journal de alguma coisa escreveu sobre isso? Que é pura crendice isso. Não, gente, outra coisa. A minha mãe disse que quando ela era mocinha, ela usava meia vermelha pro namorado saber quando ele ia namorar na casa, lá no sofá e visitar a namorada. Ela botava meia vermelha, que era um código para ele saber que ela estava menstruada, que ele nem encostava nela. Nossa Senhora, puxa vida. Olha, Acredita? é que tem É cada coisa impressionante. incrível mesmo, né? Que a gente Não, e já. vocês já viram, o pessoal que está assistindo aí, não sei se tu já viu, Rafa, Hum, daquele documentário sobre a menstruação da Índia, que ganhou o prêmio, ganhou um Oscar. não vi, não sei. Tabu, não sei o que tabu. Como é que é, gente? Alguém aí sabe? Não sei. Depois a gente vai. Depois alguém vai Depois a escrever gente aí. vai Mas escrever, é um alguém vai documentário escrever. indiano. Bota no Google. Documentário indiano sobre menstruação. E Uhum. aí fala ali, ó, elas lá, elas escondem a menstruação
porque é como se fosse uma impureza. Elas se sentem que é uma sujeira que está saindo de dentro delas. Elas pegam qualquer pano, qualquer coisa e botam para esconder e depois elas queimam aqueles paninhos porque é Nossa. uma impureza, uma sujeira. E aí o documentário fala sobre absorventes higiênicos, né? É um cara Uhum, que leva isso também como uma fonte de renda das mulheres fazer com aquela máquina, que nem tem aquelas máquinas de fralda, tem as uhum, máquinas de fazer absorvente. uhum. Mas elas não contavam, elas uma para outra. Ah, perguntaram para o menino: o que é menstruação? É uma doença que as mulheres têm. Ele Nossa respondeu. Senhora. Caramba. É bem interessante. Acho que a Caroline falou Absorvendo ali, o ó. tabu, Absorvendo o Alian. tabu, isso aí. Aham, absorvendo o tabu. Então, É. vou anotar aqui também para dar uma olhada, porque é muito Não, é bem interessante. interessante. E é impressionante. Eu tinha uma outra coisa para perguntar. A questão das doenças que acometem útero, tipo os miomas, os ovários policísticos também, isso tem a ver com anticoncepcional? Eu não sei bem se tem alguma relação com isso. Eu também não sei se tem relação, mas tudo está relacionado emocionalmente, né? Por que eu tomo um anticoncepcional? Ou por que eu tomo de uma dosagem sem parar, sem dar um descanso? Porque Uhum, às vezes tem mulheres que tomam desde novinhas o anticoncepcional anos e anos, 20, 30 anos, usando e nunca param. Tem gente que tem medo de parar, porque não sei o que pode acontecer. Ai, vai acontecer um fenômeno em ti. Então, vai nascer um tico. Capaz de nascer um tico se tu parar de tomar esse negócio. Mas assim, ó, o útero está muito ligado com o feminino. Ele é principal, é o órgão assim que representa o feminino é o útero, porque é acolhimento, é colo, né? Ali os problemas do útero estão muito relacionados às vezes à maternidade, como é que eu tenho relação com a minha mãe, o que eu acho que é ser mãe, será que eu estou bem resolvida com essa questão ou não estou? E também uhum. tem a ver muito com eu ser o que eu sou, eu assumir, e tem muito a ver com o sagrado feminino. Porque assim, eu assumi o que eu sou em vez de eu ficar fingindo, que chega a criar uma bola ali, chega a criar um crescimento anormal dentro do meu útero, Uhum. né? Então, eu vejo muitas mulheres que gostariam de ser uma coisa e nunca ousaram ser. Eu queria ser dançarina, mas meu pai disse que era coisa de puta. Eu E aí tem queria aquela coisa, ser essa artista. vontade, ela vai sair por algum lugar, né? Essa vontade, ela É, tá ali e ela vai se manifestar em algum lugar. Vai se manifestar aonde representa mais, que seria no útero, no caso, né? Seria mais essa eu, explicação. eu tenho uma aluna que era da turma de Pelotas, que ela ia fazer o trabalho de conclusão dela do curso sobre câncer de pele, porque o pai dela estava com câncer de pele. Mas ela nunca começava e ficava fazendo pergunta e parecia assim que era um bicho de sete cabeças que ela ia fazer. E ela já era formada em farmácia e tudo, eu disse, mas que coisa assim de outro mundo que é esse teu TCC que tu tá achando assim um horror, né? E aí, um dia ela estava na farmácia e ela viu uma colega comentando que ela não tinha útero, que ela tinha tirado por causa do Uhum, mioma. E era uma cliente dizendo, eu também, coisa boa, porque agora eu não menstruo mais, posso fazer o que eu quiser. Aí já vê assim, por que, que antes ela não podia fazer o que ela queria? Né? Mas tudo uhum, bem. E aí essa minha aluna disse que ficou pensando assim, poxa, minha mãe não tem útero, a minha irmã não tem útero, a minha tia tirou o útero. Aí ela se deu conta que de uma grande parte da vida, da geração, era só ela que ainda tinha útero. uhum. E que várias pessoas em volta dela, inclusive colega de trabalho, cliente da farmácia, não tinham útero. E aí ela disse assim para mim, prof, tu acha que eu posso fazer meu trabalho sobre esterectomia? Eu disse, olha, eu acho que vai ser uma. Aí ela devorou aquele trabalho, ela fez, ela viveu com o útero aquele trabalho, sabe? Ao Uhum, ponto de cada essência que ela pesquisava para botar ali, ela chorava, ela sentia, ela disse, eu tinha catarse em cada coisa que eu pesquisei. O trabalho dela era de chorar de ler. Porque além das coisas que ela escreveu muito bem, parecia assim que ela estava incorporada, sabe? Eu disse, tu psicografou isso aí. Eu uhum. acho que tu psicografou. E quando acabou o trabalho, que ela entregou o trabalho, ela foi para no hospital, ela teve uma estafa, ganhou atestado de 3 dias do médico, tomou Rivotril. Ela não ficou 3 dias, ela ficou só um. Mas ao ponto que ela viveu aquilo com o útero, sabe? Uhum. Ela conta até hoje. Hoje ela é terapeuta e trabalha com empoderamento feminino. Ah, sim. Porque E, ela trabalhou isso nela.
E até tem alguns comentários aqui que eu estava lendo agora, da Caroline, da Carla e da Diana, que é importante Não olhar, salientar. tá, Rafa? Não, Porque não tem problema. senão eu já vou assim. Por isso que eu estou anotando aqui que daí a gente vai Tá. falar, porque é importante a gente. Hoje eu sou convidada, ó. Tá tranquilo. Porque é importante a gente salientar isso, e realmente é um ponto muito importante que a gente tem que falar. Que é importante salientar que não querer ser mãe não faz a mulher ser menos feminina, ou não faz ela ser menos mulher. Não, a gente tem os arquétipos femininos que representam várias fases da mulher ou várias faces da mulher, tá? Uma delas é a Deméter, que é o arquétipo da mãe. E Uhum. tem todas as outras. E tem Ártemis, e tem Atena, e tem Hera, e tem Hécate, e tem um monte. Ela é só uma, é o da mãe. Então, uma vez eu estava vendo o programa da Fátima Bernardes e era Dia da Mulher, 8 de março. Vamos entrevistar essas mães, as mulheres grávidas. Ah, não, eu tive que escrever, desculpa, mas eu tive que escrever para lá e dizer: é Dia das Mães ou Dia da Mulher? Porque uma Uhum. mulher que não é mãe não é menos mulher do que outra. Até porque Exatamente. maternidade, até os homens podem exercer com o seu lado feminino. Tu é um cara que está com o teu arquétipo de mãe, de cuidadora, exercendo através da terapia. Com certeza. Com Tem gente que certeza. cuida de animais, tem gente que cuida de crianças, tem gente que dá aula, tem gente que nutre, nutrição, enfermagem, medicina, terapia, um monte de profissão tem o arquétipo feminino de mãe. É Então, importante isso é salientar porque cuidar. são vários arquétipos, né? Então não é necessariamente porque é mulher tem que ser mãe. Isso não existe, é uma coisa que não existe mesmo. Não, Até o. até homens são mães. Homens podem adotar. Hoje não tem essa coisa, porque acho que era bem mais difícil para um homem solteiro, sem ter uma figura feminina, conseguir uma adoção. E hoje já é possível. Sim, com certeza. Uhum, com certeza. O que eu ia perguntar, mas eu tinha anotado mais umas perguntas, o pessoal pode ir escrevendo aqui que eu estou anotando, viu? Eu tenho uma pergunta da Ângela que eu vou deixar um pouquinho mais para o final, porque eu acho que tem só uma coisa Quem é aquela antes. menina ali, ó, que tá perguntando no meio, bem machista? Minha mãe sufocou bastante o feminino dela, eu demorei Ah, para me Ana, sentir Ana Paula. feminina. Uhum, Tive dificuldade de começar a me arrumar, sentir vontade de me sentir bonita, tinha vergonha, é? E às vezes é uma proteção, né? Eu já vi uma menina que ela não gostava de botar vestido, de se arrumar, porque ela disse que ela sempre foi meio gordinha, ela tinha o seio grande. E a mãe dela sempre dizia que ela tinha que fechar, tinha que esconder, para proteger ela dos homens. Porque uhum, os homens podiam achar que isso era um convite para ousadia, né? sim. Então, mas ela interpretou como menina que aquilo ali que era negativo de ser mulher, de ser feminina, tu botar um batom, tu ficar com o cabelo solto, tu botar um decote, sabe? Uma saia. Um dia ela foi na aula de saia comprida, de vestido, e ela disse que ela já ficou no trem, assim, olhando, pensando que alguém podia interpretar errado. Então, tem toda essa interpretação, né? Do que a nossa imagem de mulher passou pra gente, do mesmo jeito que para o menino, qual é a imagem de masculino que ele teve. Sim. Até a Carla colocou uma pergunta ali sobre os arquétipos, que eu acho que a gente já pode aproveitar. O arquétipo, ele pode ser transitório? Sim, sim. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente está mais num arquétipo mais infantil, mas a gente pode ver. É como se fosse. Tudo eu penso como astrologia, né? Não a minha base foi astrologia, então tudo depois disso eu comparo com astrologia. Eu imagino que seja como o sol, né? O signo da pessoa principal, ela tem um fundo, que nem na homeopatia é o medicamento de fundo Uhum, constitucional da pessoa, aquilo que mais se sobressai. Mas ela tem fases em que alguma deusa está, que a gente chama das deusas, né? Dos arquétipos, está mais em evidência do que outro. Por exemplo, quando eu sou solteira, quando eu sou jovem, eu tô mais Afrodite, eu tô mais namoradeira, eu tô mais olhando para os hum, meninos, né? Eu tô mais assim. Aí depois, quando eu caso, quando eu vou preparar meu casamento, eu posso estar mais era, né? Mais querendo defender o meu relacionamento. Ai, vou entrar na igreja, o evento, meu marido, eu sou esposa do fulano, deixa de ser eu, para ser a esposa do fulano, que é uma coisa marcante de era, né? uhum, Aí depois eu fico grávida, eu vou aflorar a minha Deméter. Aí eu vou começar a seguir coisa de mãe, entrar em grupo das mulheres, mães de menino, mães de menina, sabe, mães de prematuro. Eu começo a ir por esse assunto.
e vai passando a fase. Por isso que tem um questionário que eu aplico na aula que vocês respondem, que é para as meninas, mas os meninos podem responder fazendo uma coisa bem legal com as esposas, com as parceiras, que é ele responder pensando nela e ela responder também, e depois ver se os dois se veem da mesma forma e conversar sobre isso, não é para brigar. Não é para brigar. Não, com certeza. Assim. Aí já chega o lado Atena e já sai brigando, né? Não, não é assim. Já sai, já pega a faca, já corta ele a cabeça. E aí a gente faz esse teste, eu já fiz 3 vezes deu 3 deusas diferentes. Sim. Cada vez uma deu a pontuação mais alta. E sempre não é aquela que tu pensa que é, tá, gente? Não adianta querer burlar, porque eu quis ser esperta. Eu tinha Racionalizar, não adianta. certeza que Atena, que eu ia ser Atena, e quando veio deu Perséfone. Fiquei assim, chocada. Comecei a olhar todas as questões, tentar ver se eu marcaria outra, eu não marcaria outra, era aquela mesma. Ó, a Depois eu Ângela fiz tá de pedindo o novo. questionário ali, ó. Eu quero esse questionário aí, ó. Eu vou fazer, eu tô pensando em montar um curso assim só de feminino. Eu fiz um grupo Ah, uma seria vez, ótimo, seria muito legal isso. Acho que ia ter bastante busca. eu fiz a roda aqui em casa, né? Foi bem legal, até fogueira teve, até não tá mais aqui. Eu tenho uma lareirinha, que é um barrilzinho que tu bota álcool, e até fogueira a gente fez, veio as meninas aqui, a gente dançou, a gente escutou música, a gente Ah, conversou, a gente chorou, a gente riu, a gente comeu, tomou chá, foi bem legal. Eu tenho vontade de fazer isso também num eu curso, acho assim, que ia ser bem legal, bem interessante. Agora, uma coisa também prática que eu ia te perguntar, como a gente estava falando antes que no início tem muitas pacientes que querem tirar o anticoncepcional da vida delas, querem abolir isso, né? Só que isso também traz os acertos hormonais que o anticoncepcional dava, e aí agora tu tem que te ajeitar de novo, o teu corpo vai se ajeitar de novo, né? E na eu... verdade. Tá, fala, Não, termina. não, fala, desculpa, pode ir lá. Não, você vai dizer, ele não ajeita. É que o corpo, quando tu começa a tomar anticoncepcional, começa a ter uns efeitos colaterais. E aí o médico diz assim, depois passa. Passa quando o Ah, organismo, coitado, teve que se ajustar para não isso. se desalinhar todo, mesmo recebendo aquela dosagem hormonal. Uhum. Mas aí depois tudo volta ao normal e cada um tem o seu timing, né? Cada um tem o seu momento. Para uns vai voltar mais rápido, para outros vai voltar mais devagar. E aí eu acho que a gente pode entrar um pouquinho no floral. Os florais, eles vão poder ajudar nessa regulação, né? Ah, sim, muito. Tem os quânticos, né, que tu também estudou, que Sim. atuam bastante nos órgãos, a gente pode fortalecer o ovário, fazer ele voltar a trabalhar normalmente, equilibrar ele, né? Uhum. Porque é assim, né, gente? É que nem tireoide. Eu fico lá abafando minha tireoide, tomando uma coisa que prejudica minha tireoide. Quando eu paro, pode acontecer as duas coisas. Ou ela começar a trabalhar desordenadamente, porque liberaram a porteira, tiraram as amarras dela, ou ela ficou atrofiada e parou, porque ela se acostumou tanto a ficar parada que ela não sabe mais trabalhar. O ovário faz a mesma coisa. Ah, Ou, isso que eu ia te perguntar, porque daí às tem que vezes, estimular aquilo também, tem que estimular o ovário também, às né? vezes o ovário tem mais incidência de gêmeos, porque quando liberou os ovários, uhul, vamos fazer óvulos agora, vamos liberar os óvulos. E outros não, ele se acostumou com a inércia de não estar ovulando e ele não consegue mais voltar e demora. Então, tanto os quânticos quanto os florais, eu gosto muito do Feminalis, eu acho que ele é meio coringa, assim, Ah, para o de Minas, né? O Feminalis de Minas. Uhum. é um composto de Minas que trabalha as questões hormonais, tanto do climatério, quanto da TPM, quanto de gente que não consegue engravidar, quanto quando tu quer voltar ao teu normal depois do anticoncepcional. Ele Seria isso. regula. Acho que também seria interessante ter, além das essências hormonais, também ter questões de autoaceitação também, né? Porque a gente vai trabalhar com o emocional direto. A mulher, eu acho que vai ficar mais sensível, vai ter mais os ciclos, talvez, no início, mais aflorados, né? O em cima, Sim, lá em cima, e o embaixo, lá embaixo. Então, tomar um exatamente. floral para equilibrar a autoaceitação e também equilibrar o emocional, acho que também é interessante, né? É, com certeza. Porque é isso que faz o reflexo no corpo, né? O que tu vai sentir de sintoma é só o corpo falando algo que não tá legal, Uhum. né? E Isso se é tão acostumando também, né? Isso é tão evidente, gente, que até é um atenuante de crimes, né? Para vocês verem como o hormônio é uma coisa química, mas que mexe com a pessoa ao ponto dela poder cometer uma loucura. E se ela estava, que é considerado sob forte emoção, que pode ser TPM, pós-parto, é Uhum. atenuado o crime, porque é reconhecido até pela justiça que a pessoa fica fora de si.
né? Eu acho uma pegadinha, agora me veio isso daí na cabeça, as mulheres estão me escutando, talvez alguém esteja me pedindo. O negócio do anticoncepcional. Ah, eu tomo anticoncepcional porque eu quero transar e não ficar grávida. E aí tomo anticoncepcional e diminui libido. Diminui a libido, né? É o contrário. Aham. Não é? Não é impressionante? Sim, é verdade. Então é uma coisa do corpo dizendo assim, sabe? Que os hormônios que tu tá tentando abafar são aqueles que te fazem ter vontade e ter prazer. Exatamente, exatamente. Tu vê, é bem uma faca de dois legumes, como falam, né? Tu quer te proteger de um lado, mas aí acaba te descompensando muito do outro, não faz muito sentido, né? Isso. E a Eu não- circulação, tudo, piora um monte de coisa. Tem risco de Uhum. trombose, né? Eu acho, e ninguém falou nada, né? Mas eu penso isso, se o Covid, se o corona causa coagulação, causa trombos, e quem toma anticoncepcional, hein? Será que não tá mais? Apesar de que quem tá mais tendo casos graves são os homens, né? Então talvez não tenha nada a ver, mas eu fico viajando nessas coisas, assim, Uhum. sabe? Que podem agravar, né? Porque já tem uma tendência a ter trombo por causa do anticoncepcional. Será que não? Não, gente, Uhum. pelo amor de Deus, não parem tudo de. Imagina que agora Mas... nós vamos parar tudo e na quarentena só se pegando e aí nós vamos ter uma superpopulação. Bah, tem que ver se a lua ainda, se a lua tiver certa ainda, meu Deus, aí vai Aí ser. já era, já era. Tá, então a gente estava resumindo então a questão dos florais. Seriam então florais para a gente regular a parte hormonal, seriam florais para a gente amenizar as questões de oscilação, né, de humor, oscilação também da questão energética mesmo, porque tem todas as questões de fica com muita atividade ou então fica muito recolhido. Isso acontece muito, né? Sim, por exemplo, tem gente que na TPM tem vontade de chorar e fica quieta, trancada. E tem gente que fica raivosa e quer se avançar e matar um. E às Então a gente vezes vai usar isso no mesmo pra dia ou raiva. intervalo de horas, né? Às É. vezes isso é muito rápido. Mas tu convive com isso, Rafa? Tua esposa tem TPM assim de querer te matar? Ah, mais ou menos, assim, é meio. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito do mês, assim, né? Depende muito da Porque aí, situação também. em termos de florais, se a pessoa fica exacerbada na raiva, a gente vai usar um Holly, um Cameli, Grevillea, né? Uma coisa para raiva. Ah, mas o meu caso é que eu fico chorona. Vamos usar um Chicory, um Uhum. Chicório, né? Fazer Vamos um pensar buquezinho, né, com todos, específico exatamente. para aquela pessoa. No caso Uhum. daquela, como ela reage a TPM, né? Uhum. Qual tipo de TPM tu tem? É diferente o composto de floral que tu vai fazer. Agora, o Feminalis, em geral, ele é um composto, como ele já tem várias flores ali dentro, ele é meio um coringa para todas as questões hormonais femininas. Uhum. Até o Alexandre falou ali que a terapia hormonal é sempre uma montanha russa de acontecimentos no corpo. Que ele teve uma colega que foi parar no hospital e quase morreu com problemas de trombose pelo uso do anticoncepcional. Isso a gente tem histórias, né? Essas histórias de trombose e anticoncepcional são bem comuns, né? Muitas pessoas estão parando porque estão vendo que estão ficando com varizes, estão com uma perna inchada, vão lá ver e está criando trombo. Uhum. E até E a isso Dai é tá... do Oi, desculpa. machismo, né, Rafa, também. Vamos falar de machismo. Porque quando surgiu o anticoncepcional na década de 70, era uma liberdade para a mulher ela Sim, decidir sim. se ela Uhum. podia engravidar ou não, né? Ela estava nas mãos dela. Agora, por que o homem não pode prevenir a gravidez se também 50% é dele? Porque Uhum. só fica na responsabilidade da mulher se intoxicar com anticoncepcional. Ai, não gosto de usar camisinha. A mulher também não gosta de tomar anticoncepcional, Uhum. Com certeza. né? É Mas gosta de bem transar, então alguém tem que abrir mão aí. abrir mão de Ninguém alguma gosta coisa. de lavar, todo mundo gosta de comer, ninguém gosta de lavar a louça, mas alguém tem que lavar a louça. Com certeza. Vamos dividir. Até a Dai perguntou ali, a Dai perguntou, esses sintomas eles podem variar, um mês fica mais sensível e outro mês mais raivoso, né? Então é bem oscilatório. Depende do basal da pessoa, depende astrologicamente do céu, do que aquelas coisas estão influenciando na tua vida, né? Até o Uhum. tempo. Porque, por exemplo, eu detesto o inverno, né? Agora vai começar a pior fase do ano para mim. Mas vai chegando o verão, é tudo lindo. Eu nunca ficava doente quando era criança no verão. Olha que interessante. Ah, Porque o olha verão, só. para mim, a minha mão, que era toda seca, no verão ela ficava boa. Uhum. No inverno piorava. Então tem muita simbologia de épocas do ano, de coisas que relembram para a pessoa. Tá, tem o signo da pessoa, tem toda. Porque os astros não é só a lua, né, que influencia as pessoas. Uhum. Então Não, é tem toda a conjuntura. Uhum. Com certeza. tudo do temperamento de cada um.
Então tá, deixa eu ver o que que mais tem aqui para eu te perguntar. A Ângela perguntou uma questão lá no início, que eu deixei mais para o final agora. As mulheres no climatério, ah, Aí vem o elas... contrário. Aí tem o quê? O contrário. Porque Ah, primeiro elas reclamaram porque elas menstruavam e agora elas vão reclamar porque não menstruam mais. ah, entendi. Não, é porque assim, ó, também é patriarcado. Porque mulheres serviam para quê? Para procriar. Se Uhum, eu não sirvo mais, eu não sou mais fértil, eu não sirvo mais para nada. Então tem esse padrão que a gente vem trazendo lá da bisavó, da avó, às vezes da mãe, né? uhum. Inconscientemente de que tu não serve mais para nada, porque teu papel na sociedade era procriar. E agora tu não tá mais fértil. E aí, as oscilações de calor, de coisa, também tem a ver com essa aceitação dessa fase. Como eu tô me sentindo. Tem gente que diz pra mim, eu reclamei tanto a minha vida inteira por menstruar, e pra mim tá sendo tão horrível agora saber que eu parei de menstruar. É, Entende? sim. É aquela coisa, né? A gente quer que as coisas passem rápido e não aproveitam aquele momento, não aproveitam aquela situação, e Quer quando controlar chega tudo. e quer controlar, e aí passa rápido, poxa, a vida passou e agora eu tô morrendo, eu tô no final da vida, não aproveitei nada, né? E tem essas coisinhas também de brincadeirinhas que não cabem mais hoje em dia, de ai, tu tá irritada? Ai, tu deve estar na menopausa. Ai, tu Sim. tá isso, tu tá louca? Ai, esses calorões, é isso aí. Como se o homem não tivesse andropausa. Uhum. Isso é um machismo tão anos 80, eu sempre brinco, né? Isso é tão É uma anos questão brega, 80, né? É sabe? Não, brega, eu acho brega. não Acho muito tem mais brega. sentido. Jana, o papo tá muito bom, tá muito legal, mas a gente tá chegando no fim. Eu ia buscar uma cerveja pra gente continuar. Vai acabar? Eu também. Tá Porque gelando, tá tá gelando. gelando, então Tá tá. Agora gelando. com Você esse acha que frio, vai me arrumar toda assim, Rafa? Não vou tomar uma cerveja, nem que seja comigo mesma? com Pra certeza. comemorar? Com certeza, poxa vida. Então tá, eu acho que a gente. Não sei se tem mais alguma coisa para finalizar. Em primeiro lugar, não deixem de tomar anticoncepcional, né? Que foi aquele recado. Não, para assim, ó. Se pararem de tomar, usem outro método. Existem muitos métodos Isso. anticoncepcional, mesmo que digam para vocês que não existe. Tá? Uhum. Existe, tá? O que eu ia falar, Rafa? A gente não falou do ovário, né? A criatividade, né? Os problemas que Sim. muitas mulheres com ovário policístico, e isso tem a ver com abafar a sua criatividade, como se tu te sentisse inadequada, no sentido de aquilo que eu crio não serve porque alguém me criticou um dia. Uhum. Sabe assim, ai, cala a boca, fica quieta que eu tô conversando aqui, é conversa de adulto. Sabe? Não Sim. dá Uhum. importância. Essas frescuras aí, coisinha de mulherzinha. Sabe assim? E aí a mulher começa a podar a sua criatividade, abafar. Eu vejo muito isso do homem, do pai para a menina. Uhum. Sabe? Como o pai criticou. Eu acho que o útero parece estar mais relacionado com problemáticas com a mãe, na maioria das vezes. Não é 100% isso, tá, gente? Não é fórmulas matemáticas. E eu vejo o ovário, eu perguntei para uma moça que queria engravidar e não conseguia. E como é que é a tua criatividade? Ela viu que ela tinha os ovários meio preguiçosos, assim, mas ela já tinha 45 anos. Mas isso independente, eu acho que a mulher pode engravidar enquanto ela tiver óvulo, ela vai poder, né? Aí ela disse assim, eu perguntei como é que é a tua criatividade? Ela disse, não tenho. Eu disse, como assim não tem? Não, nunca tive. Como assim? Meu pai sempre disse que meus desenhos na escola eram muito feios perto dos da minha irmã. Porque a minha irmã tinha muito Puxa mais vida. criatividade do que eu. Então Puxa pensa vida. quão isso é grave. Então, gente, tratem bem suas menininhas. Tem um floral do deserto que é, como é que é? Bem, né? De graças a Deus pelos, não, bênçãos aos céus pelas menininhas. Agradeçam aos Ah, céus céus. pelas menininhas. Isso, isso. É o floral para celebração do feminino, E tem uma outra dos que florais do tu falou deserto. da criatividade relacionada com o ovário, eu me lembrei daquela fórmula de Minas, a fórmula do segundo chakra. Porque o segundo Ah, chakra é criatividade e o segundo chakra, sim. ele Muito. que rege os órgãos sexuais, né, tanto masculinos quanto femininos. E está E intimamente ligado com a criatividade. Então, esse já vai com a trabalhar sexualidade, com a libido também. e trabalha já vários aspectos. Então, essa é uma dica que a fórmula do segundo chakra, ela é essencial porque ela vai trabalhar vários aspectos da mesma coisa, sabe? E eu nem vou falar Shioke, porque eu tenho até medo que essas mulheres eram tudo querendo parar o anticoncepcional, vão tomar Shioke e depois vão querer que eu seja madrinha de todas as crianças. Então, Segundo, segundo o Ian, que é o criador dos florais da Austrália, ele disse que de 10 mulheres que ele deu Shioke, 11 engravidaram.
Nossa, olha só. Não, eu já tive moça que era, não ovulava, que usava Mirena, o implante, o DIU Mirena, né? E Uhum, que ovulou e voltou a menstruar com tudo isso. Tomando uhum. Xiopo, porque ela me disse que queria engravidar, não sabia que não era agora. Pensei que eu já tinha tirado Mirena, não especificou, botei na fórmula. Então, tem florais para várias coisas bem interessantes. E outra que eu quero só dizer, meu recado final é: Recado final, isso. TPM não é normal. Nada que nos deixe sentindo mal é normal. Pode ser comum, mas comum não é sinônimo de normal no dicionário. Então, quando alguém vai no médico, ele diz, isso é normal, porque não é ele que está sentindo, Uhum. né? Ele tem que dizer, isso é comum. Ele não sabe o que fazer com essa informação. Procurem um terapeuta holístico, procurem um terapeuta floral, um acupunturista, um reikiano e equilibrem a sua energia e vocês vão ver que podem viver sem TPM. Eu tenho pacientes que nunca tinham vivido sem TPM, de se manchar no trabalho, porque não se lembrou que ia ficar menstruada, porque sempre passava mal 10 dias já antes, já Uhum. começava. E ela Uhum. me dizia assim, ó, Jana, eu nunca foi tão legal eu ir em casa trocar de roupa na hora do almoço. Porque eu tô tão feliz, meu marido até achou que eu tinha um amante, porque eu tô tão feliz que ele Tão disse, não é feliz. normal, o senhor já fiz as contas. Tu tá muito, muito feliz isso aí, tu tá me escondendo alguma coisa. Tá, e meu recado final agora aqui que estão pedindo para tu fazer o curso, esse do Sagrado Feminino com os florais. Eu não tô Então, vendo nada. O meu travou nas perguntas, não tá mais fazendo assim, ó. então tá. Então tem que elaborar Então, um curso de florais e Sagrado Feminino. Isso aí vai ser essencial e vai deixar muita gente feliz, porque eu acho que vai ser vocês nós, vão ter que dormir junto comigo, porque eu não paro mais de falar. Vou botar fogueira, nós vamos botar vela, cada uma vai ter. Não botem fogo na casa. Cuidado. Mas nós vamos botar saia, nós vamos ligar incenso, cada uma nos seus lugares, mas nós vamos estar conectadas. e eu acho que é esse o nosso trabalho, né? Nosso trabalho como terapeutas é tentar dar o máximo de informação e dizer que existem modos que a gente pode trabalhar tanta coisa, a gente consegue ajudar de tantas formas. É só a gente estar disponível, estudar e ficar à disposição para quem perguntar e quem quiser saber mais informações, né? Quem se permitir, né? Eu digo assim, ouse tentar, dê uma chance a você mesmo, permita-se, Permita-se, sabe? exatamente. Tenta mudar, assim, só dá uma chance só para ver lá, só, nem que seja só para dizer, eu estava certa, não funciona, mas tenta só para ver Só para se acontece alguma tentar coisa. e deixa ver o que vai acontecer, né? Com certeza. Então tá, Jana. Obrigado. Obrigado Eu que muito por ter vindo. A agradeço. gente vai se ver ainda no, acho que é dia 10, se eu não me engano. Vai ser a última live do Despertar da Consciência. A gente vai conversar sobre terapia floral. Quem ainda não sabe do Despertar da Consciência, acessa ali o meu Instagram. Toda quarta-feira, às 20 horas, a gente conversa sobre uma ferramenta que ajuda no despertar da consciência. E daqui a 3 semanas vai ser a Jana. Então, fiquem ligados ali, tá? Jana, obrigado, um beijo. Eu que E pessoal, agradeço. Fiquem com a deusa. fiquem com a Deus, exatamente. E um beijo para todos, viu? Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau, tchau. Bom domingo.